Pedro. O discípulo impulsivo. O pescador que largou tudo por Jesus. O homem que andou sobre as águas e afundou. O amigo que jurou fidelidade eterna e depois o negou. Pedro representa tantos de nós. Não o Pedro apóstolo poderoso, mas o Pedro humano, falho, quebrado e transformado pela graça. Pedro é o retrato do coração humano. Apaixonado, impulsivo, corajoso e frágil. Mas é justamente por isso que ele nos ensina tanto. Porque nas suas falhas, nós vemos as nossas. Pedro era apenas um pescador. Simples, bruto, impulsivo. Sem títulos. Sem preparo teológico. Com cheiro de mar e mãos calejadas. Mas foi a ele que Jesus disse: segue-me, e eu farei de ti um pescador de almas. Jesus não olhou para a aparência, nem para o passado. Ele viu o potencial escondido. Você não precisa ser perfeito para ser chamado. Deus chama pessoas imperfeitas para viverem algo extraordinário. Jesus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E se Pedro serviu, nós também podemos. Pedro andou sobre as águas, enquanto olhava para Jesus. Quando Jesus o chamou no meio da tempestade, Pedro teve coragem de sair do barco. Mas assim que tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Enquanto nossos olhos estiverem fixos em Cristo, nós andamos. Mas quando olhamos para as ondas, para os problemas, para o medo, afundamos. A fé não é ausência de vento. É foco em Jesus. Mesmo assim, Jesus estende a mão. Mesmo assim, Ele salva. Pedro prometeu fidelidade, mas caiu. Ele disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Mas naquela noite, o galo cantou. E Pedro negou 3 vezes. Ele falhou. Mas não permaneceu caído. Todos nós falhamos. Mas o que define nossa história não é o erro, é o arrependimento. Pedro chorou amargamente. E Jesus o restaurou, com amor. A queda não é o fim. O amor de Deus não depende do nosso desempenho. Pedro caiu. Mas não ficou prostrado. Ele chorou, sim. Mas depois voltou mais forte. Jesus não apenas perdoa. Ele restaura. Depois da ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro. E ali, na beira do mar, não houve cobrança. Houve reconciliação. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. 3 vezes. Uma para cada negação. E cada resposta foi como um remendo no coração rasgado de Pedro. Jesus não apenas nos perdoa, e Ele nos devolve o propósito. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Mesmo depois da queda, Pedro ainda foi chamado a cuidar. Pedro se tornou o que Jesus sempre viu nele. O mesmo Pedro que negou com medo. Mais tarde foi o que pregou com poder no Pentecostes. O que curou enfermos. O que foi preso e açoitado. E não negou mais. Segundo a tradição, ele foi crucificado, mas pediu para ser de cabeça para baixo. Porque não se sentia digno de morrer como o seu mestre. A graça nos reescreve. O que era fraqueza se torna força. O que era erro se torna testemunho. Pedro foi transformado. E você também pode ser. Pedro errou. Mas ele se arrependeu. E por isso, ele foi restaurado. Achando que decepcionou a Deus. Quantas vezes somos como Pedro? Quando prometemos fidelidade e falhamos. Quando começamos com fé, mas afundamos no medo. Quando choramos pelas escolhas erradas que fizemos.
Mas o mesmo Jesus que olhou para Pedro com amor, hoje olha para você. Mas escute isso com o coração. Jesus ainda acredita em você. Ele ainda te chama pelo nome. E ele ainda tem uma missão para a sua vida. Oração final. Senhor, assim como Pedro, eu sou imperfeito. Já prometi e não cumpri. Já tentei andar sobre as águas, e afundei. Mas eu te peço, restaura o meu coração. Renova a minha fé. Me dá coragem. Me transforma. E faz de mim um instrumento do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente: Senhor, eu te amo. Me restaura como Pedro. Compartilhe com quem precisa se lembrar que ainda há graça. Inscreva-se e acompanhe outras reflexões que edificam sua fé.